Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, 17 de junho de 2020. Continuaremos ainda no isolamento, com certas aberturas já, povo até que bastante comportado na cidade, para minha surpresa. Mas nós continuaremos falando sobre amor. É um tema que me chama muita atenção porque eu tenho procurado desenvolver este sentimento nobre, né? Amor, o caminho sobre modo excelente. Quem ama não é capaz de fazer maldade. E hoje eu quero me basear, e aliás nós estaremos falando até o final do capítulo, na sequência, não hoje. 1 Coríntios 13, ele diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Afirmações sobre o amor que são muito contundentes eu encontro aqui. E contrapõe até mesmo a vaidade dos dons e dos talentos. São duas coisas diferentes. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é. A igreja de Coríntios desenvolveu muitos dons, mas o mais carismático era o falar em outras línguas, outros idiomas. Isso envaidecia por causa da própria cultura. Então isso acirrou uma luta entre os membros, porque cada um entendia que o seu dom era superior aos dos demais. O dom de línguas, além de ser carismático, na época, foi muito necessário, pois as Sagradas Escrituras ainda estavam sendo reveladas e poucos conheciam outros idiomas, ou seja, o idioma de estrangeiros. Então, foi concedido o dom de línguas, para que se pudesse interpretar para os que não entendiam a língua em que o Evangelho estava sendo anunciado. Hoje, porém, as Sagradas Escrituras estão em quase todos os idiomas do mundo. Portanto, o dom de línguas não se faz necessário. Satisfaz mais o orgulho da pessoa do que glorificar ao Senhor. E hoje, muitas vezes, nem é o próprio Senhor que está derramando dons de línguas e outros estão simplesmente repetindo aquilo que decoraram do hebraico, do grego e nada além disso. O próprio apóstolo Paulo afirma que ele conhecia mais língua que todos, porém, preferia falar uma língua na palavra ou idioma para que todos entendessem. O importante era o entendimento e não o dom de línguas. O importante era a comunicação do Evangelho e não o dom em si mesmo.
Por isso afirmou que se alguém falasse em outras línguas, também deveria ter alguém para interpretar. Não havendo interpretação, então que ficasse calado. O dom de línguas não era um espetáculo, como queriam fazer e como hoje às vezes fazem. Por isso ele afirma que se ele falasse línguas, as línguas dos homens e dos anjos, se profetizasse, se conhecesse todos os mistérios e a ciência, ainda que tivesse fé, conhecimento, com poder de transportar montes, ainda que distribuísse todos os seus bens para com os pobres, e por fim, que entregasse o próprio corpo para ser queimado, se tudo isso não estivesse revestido de um amor profundo, um amor ágape, o amor renúncia, ou se ele não tivesse essa conduta, nada seria, nada aproveitaria. Seria como o sino que retine, porém é um metal que está ali ocupando um espaço ocioso, inerte, sem valor algum. Pode ter até um valor artístico, coisa assim, mas qual é o valor de ação, de reação dele? Ele precisa ser movimentado pelo exterior. Ele faz barulho, porém, passado o momento da produção do som, fica inerte e praticamente ocupa um espaço, sem valor algum. Se faz uma grande torre, põe ele lá no alto e ele fica lá. Interessante isso. Tudo isso que narramos está contido nos versos de 1 a 3. Então ele inicia, falando depois de dissertar e orientar sobre os dons, que mostraria o caminho sobre modo excelente. Então começa a falar do amor. E no verso 4 ele começa a desenvolver as ações e reações do amor ali. Primeiro ponto que ele toca, paciente. Quem não ama não é capaz de ter paciência. Ele pode até se fazer paciente, mas por dentro ele é como o animal que remói, né? O amor produz paciência. O que é ser paciente? A ideia original é que a pessoa segura por longo tempo os seus sentimentos para poder definir se não é somente paixão. O amor ele é constante. Ele não extravasa de pronto as ações por meros sentimentos emocionais. Ele é ponderado e, acima de tudo, não reage sem saber exatamente o que está sentindo ou realizando. Mostrada a paciência do amor que ele produz, ele vai então para algumas reações negativas. Ciúmes. O que é ciúme? E ele diz, não arde, quer dizer, não ferve, não tem aquela... Ciúmes é uma reação emocional complexa que envolve um penoso sentimento em relação a uma pessoa de que se pretende ter um amor exclusivo. Ele tem um sentido quase que de posse exclusiva. Ele tem receio de que a pessoa por quem se apaixonou dedique seu afeto ao trem. O ciúme a que se refere aqui o texto normalmente brota de uma paixão acompanhada com um sentimento de posse, profunda posse. Meu, só meu, ninguém pode nem tocar, nem olhar. Olhou, já tem uma reação quase que violenta, ou se tranca e arde em ódio. Não se ufana, quer dizer, se sentir orgulhoso, tornar-se envaidecido por suas qualidades, por seu país, exibir ou ostentar vaidade, vangloriar-se.
de seus bens materiais. Assim, é desta forma que estava se comportando a igreja de Coríntios com relação aos dons. Estavam por demais vaidosos. Aí no verso 4 ele vai dizer: ensoberbece, não se ensoberbece, não fica soberbo, vaidoso, não se orgulha e faz questão de manifestar o prazer e se orgulhar sobre qualquer coisa, qualquer qualidade, filho, bens, tudo isso. Não fica furioso como o vento, quando agita o mar, provoca gigantescas ondas. O que podemos aprender com isso? Procurar servir a Deus e ao próximo somente por amor. Nos despojarmos da vaidade, do orgulho, para que não nos vangloriemos de nossas aptidões e conhecimento. Quem poderá nos dar essa humildade? Claro, Jesus Cristo. Manso e humilde. É buscarmos nele em oração e procurarmos imitá-lo. Assim, o amor, ele começa a progredir dentro de nós e esse sentimento amoroso de renúncia, de olhar com afeto para o próximo, reconhecer as qualidades do próximo e não as próprias, isso vai fazer com que nós possamos passar por todas as circunstâncias da vida com paz, resignação e força. Não importa o momento, a paz de Cristo estará em nós. Pense nisso, medite. No próximo vídeo desenvolveremos a sequência do texto que vai dos versos 5 a 7. Aguarde. Deus te abençoe. Um bom dia. Que a graça e a paz do Senhor te acompanhe. Amém.